talvez o que mais aconteça numa discussão ou numa conversa difícil, e aliás o vídeo é sobre isso, sobre esse livro aqui, Conversas Difíceis, mais precisamente sobre um único capítulo ali, um único tópico do livro. Então o que mais costuma acontecer é as pessoas tentarem resolver o problema sem saber exatamente qual é o problema. Ou seja, então existe ali um problema, uma problemática, uma discussão sobre alguma coisa, só que não é trabalhado realmente ali o problema. E é sobre isso que eu trouxe aqui alguns tópicos para falar com vocês, que há uma importância muito grande em abordar a questão antes de tentar resolver. Ora, você não consegue resolver alguma coisa que você realmente não sabe a profundidade dessa coisa. E aí eu vou usar um exemplo para vocês. Imagine que você tem ali um grande buraco na rua, por exemplo. Então você tem a missão de tampar esse buraco. Então você pode ir até um outro local para pegar uma quantidade de terra e pedra para colocar nesse buraco. Então você só pode ir uma vez até esse local para pegar esses recursos. E aí, compensa você ir direto ao local dos recursos e já pegar essa quantidade de terra, de areia, pedra aí para tampar esse buraco? Então você pega e traz esse recurso, esse material e joga lá no buraco. Aí quando você vê, aquele buraco ainda está profundo, né? Então tudo que você pegou de material, você colocou lá e acabou não resolvendo o problema. Então é basicamente isso. Então, nesse meu exemplo, você teria que dar uma olhada ali naquela cratera ali na rua para ter uma noção do tamanho e aí sim você vai pegar o recurso necessário. Então é sobre isso que eu quero dizer para vocês, que no livro ele vai trazer essa questão de você tratar ali a questão, né, a discussão, o problema, antes de tentar resolver. Então é você entender um pouco melhor e aí você vai abordar a questão antes mesmo da resolução, né? Até porque se você entender, se ficar claro ali para as duas partes o que é realmente o problema, aí sim vai ficar muito mais fácil chegar numa resolução, numa solução, ok? Um outro ponto aqui que eu anotei também é sobre os objetivos. Então, dentro desse parâmetro aí de você abordar a questão para resolver, você tem ali objetivos que realmente funcionam. Então, pense você que numa discussão, numa conversa difícil, né, já que esse é o tema aí do livro, é o título inclusive do livro, já que numa conversa difícil você tem que realmente tratar uma questão que é difícil de tratar, nada melhor do que ter um objetivo, só que nesse objetivo você vai realmente direcionar ali para que funcione. Então vamos lá, 3 objetivos aqui que eu anotei, que é o que o livro traz. Importantíssimo você conhecer a história do outro, que está dentro desse conteúdo de você abordar a questão. Quando você aborda a questão, você também procura conhecer a história do outro. Ou seja, o outro está falando que se resolve assim, mas por que se resolve assim? Será que ele já tem um exemplo que deu certo? Será que tem algumas questões aí que ele pode dividir com você para mostrar que realmente é assim que resolve? Então, a história do outro é importantíssima e você não pode ignorar isso, ok? E um outro ponto muito importante, um outro objetivo na conversa. Então vamos lá. Um primeiro objetivo é você conhecer a história do outro. Um segundo objetivo é você saber expressar as opiniões. Realmente você vai ter ali opiniões sobre as situações aí que vocês estão discutindo. Você precisa saber expressar essa opinião. Então vamos lá, depois que você sabe da história do outro, você vai tomar um pouco mais de cuidado na hora de expressar sua opinião. Não expressando como se fosse a única verdade, mas talvez como se fosse uma parte da verdade ou até mesmo submetendo a uma certa aprovação do outro sobre essa verdade. Então essa opinião é muito importante, você precisa ter como objetivo realmente expressar sua opinião, mas de uma forma correta. E aí você tem ali, dentro desse ponto, né, em que você conhece a história do outro, em que você realmente sabe expressar sua opinião, você vai chegar no terceiro objetivo, que é uma solução em conjunto. Veja só, que você entendeu um pouco mais o problema, você conseguiu expressar junto com o outro ali as opiniões, né, que você tem, que o outro também tem, logicamente você também vai ouvi-lo, e aí você já tem aí um direcionamento para uma solução em conjunto, que é o terceiro objetivo que funciona, certo? Então, a solução em conjunto é muito melhor que às vezes a solução trazida por uma parte só, e muitas vezes é mais completa também. E aqui um último tópico dentro desse conteúdo de você tratar o problema antes de procurar resolvê-lo, tá? Você entender um pouco mais ali antes de procurar de fato resolvê-lo, é que você precisa trabalhar a postura para
as tratativas. Realmente trabalhar a postura é essencial. Assim como eu estava falando da questão da opinião, você não pode ter uma postura em que você já de repente saia estressado, em que você de repente se altere ali nas palavras. Essa postura não adianta se você consegue abordar, se você pretende, melhor dizendo, abordar o problema antes de tratar, se você tem esses 3 objetivos, não adianta se você não tem uma postura, porque aí a outra parte ela vai estar grandemente afetada pela sua postura. E aí você não vai conseguir desenvolver todos esses tópicos aqui, logo você não vai conseguir ter uma boa conversa difícil, né? Porque é isso que o livro traz, como você ter conversas difíceis de uma maneira muito melhor, ok? Espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e curtir. Até a próxima!